O Brasil se desenvolveu através de um processo de modernização e de manutenção do patrimonialismo, ambos ocorrendo ao mesmo tempo. O Estado neopatrimonial, surgido em decorrência do desenvolvimento desigual e dependente do país, serve prioritariamente aos interesses de grandes proprietários de terras, empresários e outros representantes do capital. A falta de transparência, a exclusão da maioria da população das decisões políticas mais importantes, a baixa participação política da sociedade civil e a impunidade com relação à corrupção são as consequências do sistema político brasileiro, construindo um ciclo vicioso que facilita ações corruptas. A atual política de impostos embutidos impede que o cidadão comum conheça o verdadeiro contribuinte do sistema tributário brasileiro. Esse desconhecimento mantém a sociedade muito passiva, mesmo diante das inúmeras injustiças sociais vivenciadas ano após ano. O dia que o cidadão comum descobrir como funciona de fato o processo de recolhimento de impostos no Brasil, vai perceber então que o próprio sistema é o causador da maioria dos problemas brasileiros. Faltam recursos, mas não faltam impostos. Uma das propostas do novo pacote é aumentar impostos para custear a segurança. Esquecem que os impostos já aumentaram, estão em quase 40% do PIB, mas eles desaparecem em gastos inúteis e na corrupção dos sanguessugas e mensaleiros e afins, gente que não deveria estar fora dos presídios. Ontem, por exemplo, apareceu como sanguessuga de ambulância superfaturada um mensaleiro absolvido no plenário. Os anões do orçamento continuam, sofrem de nanismo moral. A maioria dos cidadãos ainda não percebeu que as empresas, indústrias, atacadistas, comércios, etc., não são os reais contribuintes dos impostos brasileiros. Na realidade, elas apenas repassam ao governo os valores previamente acrescentados aos preços de seus produtos, conforme o governo sabe e aprova. Portanto, quem acaba pagando todos os impostos de fato é o consumidor final, o cidadão comum, que não tem para quem repassar os impostos embutidos no preço que pagou. Somente no governo federal brasileiro há em torno de 25 mil cargos de confiança, que podem ser trocados, dependendo do resultado de cada eleição. Esse sistema contribui para que a corrupção seja vista como parte integrante da política. O voto na pessoa, motivado por critérios e influências pessoais, a ausência de fidelidade partidária, a constante troca de partidos e a constituição de alianças políticas antes das eleições, são fatores que aumentam significativamente a tendência de transformar votos em mercadorias. Soma-se a isso o sigilo bancário, que facilita a lavagem de dinheiro, e as concessões de meios de comunicação a políticos, aumentando o potencial de manipulação da opinião pública. Mesmo que a corrupção no Brasil esteja principalmente relacionada ao sistema político e ao modelo de desenvolvimento econômico, é possível visualizar uma linha de continuidade entre a vida cotidiana e a corrupção. Essa percepção vem sendo constantemente estimulada por parte de jornalistas e políticos conservadores, os quais apresentam a corrupção como uma espécie de lei da natureza. Roberto Pompeu de Toledo escreveu na revista Veja: "Hoje sabemos, sem sombra de dúvida, que a corrupção faz parte de nosso sistema de poder, tanto quanto o arroz e o feijão de nossas refeições." Mário Amato, ex-presidente da Fiesp, Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, disse categoricamente que somos todos corruptos. Essas declarações demonstram que há uma relativa tolerância com a corrupção no Brasil, ou, no mínimo, uma atitude de compreensão para com os corruptos, o que acaba apoiando-os e reforçando-os em suas atitudes. Depois de 2 anos de escândalos no Congresso, depois de dezenas de mensaleiros, depois dos sanguessugas, depois da não cassação dos corruptos, depois de 4 anos em que a inflação foi de 28%, em que os professores tiveram aumentos de apenas 30% e em que o salário mínimo cresceu 46%, o Congresso se aumentou em 91%. Como é que pode? A razão para isso é o interesse do Renan Calheiros e do Aldo Rebelo em agradar a turma dos severinos para continuar na presidência. Sim, mas eu creio que há mais. Eu acho que os parlamentares querem nos acostumar ao escândalo. Eles querem acabar com a nossa esperança na democracia. Eles querem que o povo diga, humilhado e deprimido, é assim mesmo, o Brasil não tem jeito. É a única explicação. Eles querem o país quebrado, porque é melhor para corruptos e oportunistas. Por isso, eu pergunto a vossas excelências congressistas. Vós,
que trabalhais apenas 3 dias por semana? Vós tendes coragem de conceder a vós mesmos um dos maiores salários do mundo para congressistas? Vós não tendes noção da crise financeira que o Brasil sofre? Vós não tendes um grão de respeito pelo povo brasileiro? Em outras palavras, excelências, vós não tendes vergonha na cara? De acordo com pesquisas de opinião, no entanto, a maioria do povo brasileiro condena a corrupção. 83% afirma, por exemplo, que jamais venderia seu voto. Ao mesmo tempo, porém, 73% dos entrevistados acredita que seus compatriotas o fariam, um sinal evidente da predominância da ideia de que a maioria das pessoas no país seja corrupta. No período colonial, os 10% mais ricos possuíam 2/3 da riqueza do país. Naquele período sequer se falava da existência de uma ética geral, pois a ética ficava restrita ao âmbito familiar. Atualmente, os 10% mais ricos possuem 50% das riquezas geradas no país. Será que isso poderia ser interpretado como um sinal de que há mais de 500 anos o país está no caminho errado? Quem não gostaria de ter um emprego onde você mesmo decide se merece ou não um aumento de salário? Melhor ainda, quem não quer ter um emprego onde se trabalha efetivamente 3 dias por semana, tem férias por 3 meses no ano, além disso, recebe auxílio viagem, auxílio moradia e ainda verba indenizatória, mais 13º, 14º, 15º salários. Então, esta é a vida duríssima de um deputado federal, que em 2010, antes do aumento, custava aproximadamente o mesmo que 69 brasileiros comuns. Decretos desse tipo, sendo aprovados na Câmara e no Senado, são automaticamente postos em vigor. E se pensamos que só os deputados federais estão recebendo esse aumento, estamos muito enganados. Há a probabilidade de um efeito cascata, já que o salário das esferas menores do poder são baseadas no salário das esferas mais altas. Ou seja, até aquele vereador de Borá, menor colégio eleitoral do país, irá se beneficiar com esse aumento. O prejuízo adicional aos cofres do governo está estimado em 2 bilhões anuais. Terceiro lugar, o deputado federal. Gente, prepare-se. Você, meu querido, que ficou sem aumento este ano, vejam agora no Top 5, terceiro lugar, o nobre deputado Abelardo Camarinha, PSB São Paulo. Olha, ele mostra como é duro a vida de um parlamentar e justifica o aumento de 62%. 3. Vai, Abelardo, explica aí. Na defesa do aumento, teve político que reclamou do salário atual. Esse mês aqui eu recebi R$ 7.500. E eu faço um desafio aqui. O deputado não tem o padrão de vida de um cidadão comum. Ele é padrinho de casamento, ele é padrinho de formatura, ele tem despesa extra, ele tem bases eleitorais, ele tem convites. Então eu duvido quem sobreviva com o salário de 11, 12 mil reais. O Congresso Brasileiro, compreendendo Câmara dos Deputados e Senado Federal, gasta 11.545 por minuto. O mandato de cada um dos 513 deputados federais custa 6,6 milhões por ano. No Senado, o mandato de cada um de seus 81 integrantes custa quase 5 vezes mais, 33,1 milhões por ano. Da comparação entre os países, resulta que, levando-se em conta os seus diferentes níveis de riqueza, tanto em termos da renda per capita quanto do nível do salário mínimo, o Brasil é, entre os estudados, aquele em que o Congresso mais onera o cidadão. A média do custo por parlamentar dos legislativos europeus mais o Canadá é de cerca de 2,4 milhões por ano. No Brasil, são 10 milhões. Afinal, esses repórteres intrometidos só descobriram que se pagava a hora extra nas férias por causa dessa maldita transparência. Descobriram a terceirização entre amigos. Que a filha do senador gastou 14 mil no celular do Senado em passeio no México. Que a sogra do assessor de imprensa de Renan Calheiros ganha R$ 4.900 do Senado sem sair de casa. Que a assessora de senador, filha de Fernando Henrique, tampouco sai de casa porque acha o Senado uma bagunça. Que se pode trocar passagens aéreas por jatinhos, que há 181 diretores e uma infinidade de conselhos bem remunerados e parentes de toda a ordem igualmente bem remunerados só por causa dessa transparência. Baixe-se, portanto, a opacidade contra desvios
que afetam a constitucional moralidade. Nós sabemos que somos uma democracia representativa. Nós elegemos as pessoas que nos representarão nas mais diversas áreas do poder público. Através de nossos votos, os eleitos conduzirão o país e suas decisões e atos afetarão direta e indiretamente a nossa vida. Eles criarão ou vetarão leis e legislarão em nosso nome, em nosso lugar. Os atos e decisões dos novos representantes influenciarão o rumo político do nosso país, o Estado de Direito, a liberdade de expressão, a economia e geração ou queda no nível de empregos. Eles poderão modificar ou criar leis que afetarão positiva ou negativamente as questões de segurança pública, saúde, educação, rodovias, o preço dos alimentos, qualidade ou destruição do meio ambiente, enfim. Sua vida será diretamente afetada, quer você concorde ou discorde. Depois das eleições, você não pode fazer mais nada.